Oi, gente, vocês já devem estar sabendo que Bolsonaro recuou e revogou o decreto que sinalizava que o programa de parcerias e investimentos, né, iria incluir parcerias e investimentos nas unidades básicas de saúde com a possibilidade de participação do setor privado. Agora, engraçado que o Bolsonaro revogou é, esse decreto, mas disse que o decreto pode ser reeditado e disse que o decreto não indicava privatização. No entanto, o PPI é o setor do governo que estava tratando das privatizações e o decreto estava incluso como parte do PPI. Quer dizer, é uma coisa assim. Eu não sei se ele fica achando que a gente não vai saber dessas informações, não é? Talvez realmente boa parte da população, e aí é o problema da comunicação, né, seja iludido por esse tipo de coisa. Mas vocês aqui que estão acompanhando e as pessoas que acompanham um pouco mais de política sabem desses detalhes, ou seja, sabem que o decreto estava incluso no PPI, né, Programa de Parceria e Investimentos, e esse programa é o programa que trata das privatizações. Então, obviamente, que era uma sinalização de uma possibilidade de privatização na área de atenção primária. E a repercussão foi tão ruim que Bolsonaro recuou. Mas ele recua, parece quase como um teste, né? Ele recua, mas insiste que não é, e ficou dizendo que era para poder terminar obras. Deixa eu ler até aqui o detalhe que ele falou das obras. Olha só. Temos atualmente mais de 4 mil unidades básicas de saúde e 168 unidades de pronto atendimento inacabadas. Faltam recursos financeiros para a conclusão das obras, aquisição de equipamentos e contratação de pessoal. Engraçado que ele diz isso, né? Ele diz que falta recurso financeiro como se não tivesse nada a ver com ele. É engraçado essa coisa. Quem cortou o orçamento do Ministério da Saúde e o governo que cortou o dinheiro da saúde foi o governo Bolsonaro. Eu já trouxe aqui os dados em vídeos passados. Quer dizer, é engraçado assim, tipo, o cara vai, abre um buraco na sua casa, né? Aí passa um tempo, ele volta lá e diz: olha, acho que você precisa consertar esse buraco. E vai custar tanto. Aí você vira pro cara, mas foi você que abriu o buraco. O buraco tá aí, entendeu? Entendeu? E acho que você deve contratar uma empresa privada aqui para consertar o buraco. Mas foi você que abriu o buraco, por que você não conserta? Não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, o Bolsonaro, o governo dele reduziu os recursos à saúde, reduziu os recursos do Ministério da Saúde. Antes da pandemia, os cortes eram significativos, mais na educação do que na saúde, mas eram significativos nas duas áreas. Nas duas áreas. E agora ele vem com essa, né? Especialistas chamaram o tal do decreto de obscuro, apressado, inconstitucional, uma série de problemas, né? A simples leitura do decreto, em momento algum, segundo Bolsonaro, né, sinalizava para a privatização do SUS. Em havendo entendimento futuro dos benefícios propostos pelo decreto, o mesmo poderá ser reeditado. É aquela coisa dele poder reeditar. Mas os vários especialistas demonstravam que Bolsonaro está equivocado, né? Que ele está tentando iludir, ele usa isso o tempo todo, né? Ele fica tentando iludir as pessoas, né? O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, entendeu o decreto como um caminho para a retirada de direitos da população. Vocês acham que Fernando Pigato não sabe do que ele está falando? Olha só o que ele disse. Precisamos fortalecer o SUS contra qualquer tipo de privatização e retirada de direitos. E o entendimento do Conselho Nacional de Saúde, de Lígia Bahia, que é uma pessoa que eu tenho uma maior admiração, conheço, estive com ela em congressos, é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, o entendimento dessas pessoas não é um entendimento surpreendente, é um entendimento meio que óbvio. Se você coloca um decreto passando pelo programa de parcerias e investimentos, que é o programa que está tratando das privatizações, você está sinalizando na direção de privatização. Aí o Bolsonaro faz isso, depois ele volta atrás. Agora, eu quero falar com vocês sobre uma coisa importante. Esse exemplo que aconteceu aqui mostra o poder da sociedade civil organizada, mostra o poder das entidades, mostra o poder da pressão popular. Percebam, se ninguém fizesse nada, se as entidades, se os intelectuais,
se a população, se não tivesse abaixo assinado. Eu, inclusive, na live de ontem, coloquei para as pessoas assinarem o abaixo assinado, porque eu acho que já estava com milhares e milhares de assinaturas. E teve gente, inclusive, na live de ontem, que, por sinal, se vocês não assistiram, assistam a live de ontem com o professor Marcelo, do canal Tumulto. E hoje tem live de novo com Duda Salabert, que é candidata, não é, a vereadora. E eu torço para que vocês assistam. Se não tivesse essa pressão popular, não estou dizendo que foi a gente, repare, a quantidade de pessoas da live que assinaram foram poucas, né? Deve ter sido umas 30, 40 pessoas que estavam na live que assinaram. Mas essa pressão popular de muita gente assinando o abaixo assinado, entidades se manifestando, a repercussão negativa na mídia, e essa foi uma pressão muito grande sobre Bolsonaro, e Bolsonaro teve que recuar. E muita coisa, gente, a gente vai conseguir evitar, eu não digo nem conseguir construir, dentro de um governo como o governo do Bolsonaro. A verdade é que construir coisas boas vai ser muito, muito difícil. Muito, muito difícil. Porque simplesmente o governo não tem interesse em fazer essas coisas, então a pressão popular não é suficiente para ele fazer isso. Mas a pressão popular, a pressão de entidades, muitas vezes é suficiente para evitar os danos. E serve como estratégia de minimização dos danos que o governo Bolsonaro consegue fazer em várias áreas. E esse foi um exemplo que conseguiu se conquistar isso, se conseguiu evitar que muitos danos fossem realizados. Eu quero então dar os parabéns a todas as entidades da área de saúde que atuaram, a todas as pessoas que pressionaram nessa direção, porque esse tipo de vitória, ela é uma vitória coletiva, ela é uma vitória de todo mundo que participou, todo mundo que fez alguma coisa nesse sentido. Eu até tive uma pequena participação, porque eu fiz um videozinho, mas foi apenas um vídeo. Mas todos vocês, todos nós que fizemos atuamos nessa direção, nós temos um pouquinho, uma parcela, mesmo que pequena, de contribuir para que esse decreto fosse, nesse momento, evitado. Mas a gente não pode se iludir e achar que Bolsonaro não pode, no futuro, quando se estiver desfrutando de maior popularidade, algo que, obviamente, nós não queremos que aconteça, mas se isso acontecer, ele reeditaria o decreto. Há uma clara intenção nesse sentido. Eu, inclusive, no meu vídeo, levantei a hipótese de que eles devem estar pensando em alguma forma de garantir recursos para a iniciativa privada. E o que ele falou ontem de noite já sinaliza isso, porque o Estado iria financiar as reformas sendo feitas pela iniciativa privada nas unidades básicas de saúde. Por que o Estado não coloca o dinheiro para profissionalizar a gestão e garantir que o público funcione bem? Porque não existe interesse que o público funcione bem. Porque o lobby dos planos de seguro-saúde, do setor privado, todos esses lobbies querem que o público seja ruim para que eles possam se expandir. Vocês acham que os planos de seguro-saúde, com aqueles planos populares, eles surgiram para quê? Porque eles querem se tornar uma espécie de substituição ao SUS, mesmo entre a população mais pobre, para levar a uma precarização ainda maior do SUS, que é na direção oposta ao que a gente quer, porque a gente quer fortalecer o SUS para que o SUS seja garantido para todos os cidadãos e que, inclusive, a classe média e as pessoas mais abastadas, se quiserem, utilizem no atendimento hospitalar, porque todos nós usamos o SUS em outras esferas, ou seja, o SUS garante os alimentos não serem contaminados. O SUS é utilizado por todos nós no momento de transplante, quer dizer, o SUS atua em áreas que afetam todos nós, controle epidemiológico e tudo mais. Mas até mesmo no atendimento hospitalar, se o SUS fosse mais robusto, ele poderia servir para toda a população e não apenas para os mais pobres, que é o projeto da direita. O projeto da direita é transformar o SUS cada vez com um programa social, em vez de ser universal, ele ser apenas para a população mais pobre, que isso facilitaria, como projeto político, que ele fosse precarizado. E nós temos que lutar contra isso. O SUS tem que ser de todos nós, tem que ser um direito de cidadania. Isso é fundamental. Enfim,
Se você gosta do que eu faço aqui na Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina. A gente se vê em um próximo vídeo e provavelmente na live com Duda Salabert hoje às 8 horas. Aguardo vocês lá. Um abração e até lá. Tchau, tchau, gente.